Oi, pessoal. Agora, na segunda semana, vocês estão começando a ficar cansados, né? A primeira semana vocês passaram assim, sem saber o que estava acontecendo, e agora vocês estão ficando com sono, não é? Sim. Depois de 2 semanas. Aqui não tem ar-condicionado. Por isso, aqui é bem calor. Mas essa semana, Deus nos deu um tempo muito bom. Por isso, está bem fresquinho, né? Por isso, aqui no meio do frescor, acho que está na temperatura exata. Vocês gostariam de que ficasse mais fresquinho? Vocês são muito honestos. Então, vamos ler Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 21. Lucas 15, do 21 ao 24. E o Lucas 15, do versículo 21 ao 24, vamos ler todos juntos. Todos acharam na Bíblia? Vamos ler juntos? E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Nós lemos até aqui. Eu tenho os meus netos. Eles estão agora na Coreia e quando eu vou para casa eu durmo com os meus netos. Os meus netos adoram pêssego. Por isso, eles descascam o pêssego e esperam pelo vô chegar em casa. Domingo, depois que acabou o culto, eu tive que conversar com um monte de gente e eu cheguei em casa às 11h30. Então, os meus netos estavam esperando o vô chegar para comer pêssego com eles, aí eles acabaram dormindo e eu comi tudo sozinho. As crianças adoram pêssego. Tem muitas frutas. Tem maçã, pêssego, melão, tem vários tipos de frutos. Mas sabe o que eu acho incrível? Cada fruta tem um sabor diferente. Então, todas as pessoas são diferentes, mas cada um tem um sabor diferente. Eu acho isso incrível. Como que o pêssego pôde criar aquele sabor? Como a maçã, a manga puderam criar aquele sabor? Deus criou a fruta para que combinasse com o paladar humano. Então, no verão, principalmente, tem muitos frutos, né? Muitas frutas. Melancia, melão. Lá em Sonju, na nossa igreja, tem alguns irmãos que fazem plantação de melão. E falou que esse irmão, quando estava construindo a igreja de Cheongju, ele ofertou $20.000. E quando teve o culto de abertura daquela igreja, eu perguntei para aquele irmão, aqui nessa igreja tem alguém que precisa de trabalhador para plantação de melão? Então por acaso quando meus netos vierem, eles podem ajudarem o dia inteiro? Pode, vai ser ótimo. E bem antes do acampamento mundial, eu peguei os meus netos e fui para aquele campo de melão.
Às 5:30 da manhã a gente acordou e a gente começou a colher melão. Eles começaram umas 5:40 da manhã. Mas 8 horas, quando começou a nascer o sol, como estava muito quente dentro da estufa, a gente já não podia mais trabalhar. Aí a gente estava puxando todos os melões para fora da estufa. Mas a gente não precisa carregar. Tem uma esteira aqui, carrega todo esse melão para fora, coloca dentro do tanque de água. E assim, automaticamente, o tanque ele divide o melão dos grandes e dos pequenos. E os melões são divididos e é só colocar nas caixas. Falou que esse ano ele ganhou $170 mil vendendo melões e pagou toda a sua dívida. As pessoas na Coreia, lá, as pessoas do interior vivem melhor do que do Seul. Em Seul, as pessoas não ganham muito dinheiro, mas no interior elas ganham bastante dinheiro. Os pobres vivem em Seul e no interior todos são ricos. Então, a gente Então, a gente parou de colher às 8 horas. Então, por 2 horas, né, a gente quase colheu. E a gente ganhou 2 caixas de melão e compramos mais 10 caixas. A gente perdeu 5 caixas para sorbat. E aí, ontem, a gente perdeu mais 2 e levamos 5 caixas para casa. Tão gostoso. Eu falei para os meus netos. Os meus netos me falaram, aquele tio nos deu $50 para cada um. Nós ganhamos $50 cada um trabalhando 2h30. Eu queria que eles trabalhassem o dia inteiro, que eles ficassem cansados. Mas isso também não é fácil. Porque as crianças vivem de uma forma muito confortável ultimamente. Então, para saber o que é a vida verdadeira, tem que passar por dificuldade. Então, agora vai ser difícil ir lá para aquele pomar de melão. Então, o pêssego, melão, todas as frutas têm sabor diferente. Mas todo mundo gosta porque eles são docinhos. Porque aquele que fez a boca também criou a fruta. E assim, a fruta foi feita para combinar com o paladar humano. Assim como a fruta é uma delícia para a boca humana, então a palavra da Bíblia também é como se fosse fruta para o nosso espírito. Por quê? Porque a Bíblia é uma comida feita para o seu espírito. Quando você come fruta, isso te cria força e alegria, te dá alegria também. E quando você experimenta o sabor da Bíblia, a Bíblia dá uma esperança que não existe no nosso coração, uma paz, uma felicidade, o amor. Eu viajo muito por causa da UIF. Então, só pela Korean Airlines, eu viajei já 1.300.000 milhas. Então, a Korean Airlines me trata como o melhor cliente. Então, a Korean Airlines, no meu aniversário, me ligou. Que presente você quer que a gente te mande? Aí, eu não quero nada, mas já que é de graça, eu falei, me manda isso. Aí, quando eu cheguei lá em casa, estava aquele presente em casa. Nossa, eu ando muito de avião da Korean Airlines. Então, 300.000 milhas é para dar uma volta ao mundo. Então, 1.200.000 milhas, quer dizer, eu dei 4 voltas ao mundo. Eu já fui para todos os lugares bonitos desse mundo. Eu fui para as cataratas de Niagara. As cataratas de Niagara, os idosos gostam. Ou seja, Niagara. Então, eu já passei toda minha idade em Niagara.
E agora eu mandei 40 anos lá, naquelas cataratas, e agora eu tô com 32. Eu já fui para as cataratas de Foz do Iguaçu, já fui também para Roma, França, Suíça. Eu já fui para muitos lugares. Eu também vi muitas paisagens, arquiteturas lindas. Mas não existe nenhuma alegria igual quando eu leio a Bíblia. Por 50 anos eu leio a Bíblia. Lendo a Bíblia por 50 anos, eu li várias vezes. E sabe o que é incrível? Quanto mais eu leio a Bíblia, mais interessante ela se torna. Antes eu gostava de histórias. Quando eu li aquele livro, O Crime e a Punição, eu achei incrível. Foi quando eles esquiaram, né? Foi uma história da Rússia. Então, tem um homem chamado Raskov, era o personagem, ele era o personagem principal e ele matou uma pessoa e ele estava fugindo daquele lugar. Quando eu li aquele livro, nossa, achei muito interessante. Eu lia sem dormir à noite, porque era muito interessante. Eu li uma vez, 2 vezes. A terceira vez eu só li as partes que eu achei mais interessante. Então, eles disseram que esse Crime e Punição, esse livro, foi conversado por 16 horas e depois foi escrito esse livro. E diz que eu fui para São Petersburgo e foi aquela área que foi escrito aquele livro. E eu perguntei, eu procurei por aquela loja onde teve aquele crime, mas eu não achei. E tem muitos livros que são muito interessantes que eu passava a noite inteira acordada para ler esse livro. Por mais que eu lesse aqueles livros, lendo 2, 3 vezes, já não tinha mais graça. Eu li Crime e Punição por 2 vezes, e a terceira vez eu só procurei as cenas que eu achava interessante. Mas a Bíblia, eu já li centenas de vezes, mas eu acho incrível. Se não for Deus, não tem como escrever dessa forma. Quando eu li a 7ª, 8ª, 9ª vez, então no começo eu não sentia nada, não percebia, não sabia nada que estava falando. Mas lendo a 10ª vez, eu comecei a perceber um pouco a Bíblia. Está falando sobre o mundo do coração. Quando eu comecei a ler a 10ª vez, eu comecei a enxergar perfeitamente o coração de Deus. E o incrível é, depois que eu comecei a enxergar o coração de Deus, eu comecei a enxergar o meu coração. Muitas pessoas dizem que a Bíblia é como se fosse o espelho do coração. Assim como eu olho no espelho e enxergo o meu rosto, através da Bíblia eu posso enxergar o meu coração. Eu já tinha escutado várias vezes que a Bíblia é um espelho do nosso coração. Mas eu nunca descobri através da Bíblia o meu coração. E quando eu comecei a ler a 7ª, 8ª vez, eu pude enxergar exatamente o coração de Deus que estava escondido dentro da Bíblia. Depois que eu enxerguei o coração de Deus dentro da Bíblia, o que eu pude enxergar depois foi o meu coração. Eu pude enxergar o meu coração colocado junto com o coração de Deus. Antes de eu descobrir o meu coração dentro da Bíblia, antes de eu me olhar no espelho, como será que meu rosto parece?
Como parece, será que meu rosto é? Como será que meu cabelo tá? Eu não podia saber exatamente, mas depois que eu enxerguei no espelho, ai, o meu cabelo tá uma bagunça. Eu pude ver isso. Então os jovens, eles arrumam o cabelo de qualquer jeito. Mas o rosto das pessoas idosas já está um pouco acabado, né? E os idosos, eles já têm um cheiro no corpo, tem que tomar banho frequentemente, tem que lavar o cabelo, tem que arrumar o cabelo. Porque já parece uma bagunça, né? De qualquer jeito. Então, quando lemos a Bíblia, vem do meu coração. Então, o que entrou fortemente no meu coração? Eu pude enxergar claramente que se eu vivesse com o meu coração, eu fracassaria. Antes disso, eu não sabia como eu era. Porque assim como eu não posso me enxergar sem espelho, eu pensava que eu era bonzinho, eu pensava que eu era diligente, eu pensava que eu era ótimo. Mas depois que eu descobri a minha pessoa na Bíblia, o coração de confiar em mim mesmo foi destruído. Então, as pessoas que se acham grandes no mundo dizem que a gente tem que acreditar em nós mesmos. Mas por mais que eu quisesse acreditar em mim mesmo, tudo que eu tinha confiado no meu pensamento até agora estava errado e me fez fracassar. Por isso, quando eu vi exatamente o meu coração era sujo, era muito mau, era muito arrogante, era soberbo. Então, eu acho a mesma coisa com vocês. Se vocês agirem conforme surge no seu coração, vocês vão se tornar cachorro, porco, não é verdade? Vocês são muito mais sujos. Vocês são imundos. Vocês são muito mais arrogantes. Vocês são mentirosos. Mas vocês escondem isso. Vocês fingem que não tem problema nenhum. E vocês querem mostrar isso diante das pessoas. Por isso, a maioria das pessoas pensam que elas estão bem. Vestem suas roupas e vivem assim. E vivendo, elas ficam se gabando. E elas ficam julgando os outros, se achando. Mas se você enxergar exatamente a sua pessoa, se vocês enxergarem a Deus, se os seus olhos de enxergar a sua pessoa claramente se abrirem, somente a Bíblia pode abrir os teus olhos. É um livro incrível. Então, o livro de Gênesis tem até o capítulo 50. Eu fiz essa palestra num canal de televisão Cookton, também no canal de televisão de Los Angeles. Eu também dei essa palestra de Gênesis. E também no New York Times eu também dei eu também escrevi sobre Gênesis. E no mundo inteiro eu já dei muitas palestras de Gênesis. Gênesis só vai até o capítulo 50. E também, se você fizer um capítulo por dia, demora 2 meses. Então, eu já quase decorei o livro de Gênesis. E eu já li o livro de Gênesis centenas e centenas de vezes. E quando eu leio Gênesis agora, eu enxergo coisas novas. Isso só é possível porque é palavra de Deus. Eu lendo a Bíblia, um dia eu enxerguei o coração de Deus em mim. E depois eu enxerguei o meu coração. Lendo a Bíblia 10 vezes, 11 vezes, a Bíblia estava muito interessante. Normalmente na Coreia os pastores pregam por 15 minutos. Eu prego por mais de 60 minutos. Porque a Bíblia, ela me dá muitas coisas no coração. Em apenas 15 minutos eu não consigo falar tudo isso.
Deus começou a criar um novo reino dentro do meu coração. Embora eu viva na Coreia, em Seul, o meu coração sempre vive no mundo da Bíblia. Então, a minha casa está em Sochodong, Seul. E a minha igreja está em Yangjae-dong, Gangnam. Mas onde eu vivo? Eu vivo dentro do mundo da Bíblia. Embora a minha carne coma, tenha atividades, mas o meu coração vive pela força que aparece na Bíblia, com essa felicidade, com essa alegria, com esse coração, Deus criou o meu coração. Esse mundo que foi criado dentro de mim, eu quero colocar dentro do meu filho, eu quero colocar dos meus netos, eu quero colocar dentro dos pastores, eu quero colocar dentro dos irmãos e irmãs, eu quero dar mudança para eles. Depois que eu coloquei o coração de Deus dentro deles, que eu experimentei, embora essas pessoas vivam nesse mundo, eu posso ver claramente que eles vivem num novo mundo diferente desse mundo. Com certeza, o mundo que eu vivi era difícil. Quando eu comecei a pregar o evangelho, eu era muito pobre, eu passei muita fome, eu passei muito frio no inverno, porque eu não tinha dinheiro para andar de ônibus, eu andava vários quilômetros. Eu andei bastante. Então, teve o tempo mais difícil e desconfortável na minha vida, mas meu coração era difícil. Em 1965, eu entrei no exército. Na Coreia, todos os coreanos são obrigatórios a servir o exército. E se os homens não vão para o exército, eles são estranhos. Então, eu entrei no exército e eu estava recebendo o treinamento básico. Então, a gente faz muitos treinamentos, né? Então, a postura é muito importante para atirar. E eles te preparam na postura de atirar. Em inglês é PRI. Eu não sei que sigla é essa, mas a gente sempre fazia esse treinamento de PRI. E também a gente como atirar granada e como brigar com uma arma. A gente recebe esse tipo de treinamento. São treinamentos para a guerra. Então, depois que a gente recebe esse treinamento básico, a gente recebe treinamento para a sua responsabilidade. Eu fui selecionado para ser soldado de comunicação. E eu recebi 16 semanas de treinamento para comunicação. E no centro de treinamento para comunicação, o capitão, o coronel, era o Kim Sang-yong. E tinha o comandante e tinha também o major. E também tinha oficiais. E a maioria deles, dos treinadores, eles ficavam debaixo do coronel. E eu somente tinha uma estratégia, né? E eu tinha que ficar essas 16 semanas no centro de treinamento, né? E eu era a pessoa de cargo mais baixo, principalmente porque eu estava recebendo treinamento. Então, tinha muita dificuldade, eu não tinha tempo livre. Mas qualquer pessoa que eu visse no centro de treinamento, não tinha alguém mais feliz do que eu. Então, por mais que as pessoas de cargo baixo me vissem, elas se assustavam. Porque, humanamente, eu tinha dificuldade, eu estava com frio, eu estava com fome, eu não tinha liberdade.
Eu, como uma máquina, eu tinha que receber treinamento. Então, todos os dias eu tinha que ser repreendido. E eu tinha que todo dia fazer minha obrigação. Como uma máquina, eu tinha que viver. Outras pessoas não aguentavam. Fugiam. Com certeza, se fugiam, iam para a prisão. Mas muitos deles fugiam. Mas eu, vivendo como um soldado raso, eu estava muito feliz. Eu acordava às 4 da manhã e até às 6 da manhã eu lia a Bíblia. E naquele tempo eu trabalhava na igreja. E na igreja eu orava até tarde da noite e depois dormia. Aí depois eu pregava o evangelho para os outros soldados novos que entravam, depois tinha culto. Aí depois eu me encontrei com o capitão e planejamos como construir uma igreja e muitos oficiais me ajudaram. Depois que eu vivi 3 anos no exército, e se esse Deus continuamente viver comigo, mesmo que eu viva no deserto, eu posso viver sozinho. Mesmo que eu viva no Polo Sul, eu vou poder viver sozinho. Mesmo que eu tivesse dinheiro, mesmo que eu tivesse fome, mesmo que eu fosse pobre, mesmo que eu estivesse no treinamento cansativo, mesmo que eu tivesse dificuldade, mas no meu coração foi criado um novo mundo dentro de mim. E eu queria dar esse novo mundo para os jovens. Então, no coração de todas as amadas pessoas, esse mundo maravilhoso que foi criado dentro de mim, esse mundo que estava dentro do meu coração, e esse mundo de paz que estava dentro de mim, eu queria que as outras pessoas experimentassem. Eu, quando eu vou para o exterior dar palestras, eu não ganho nenhum centavo. Então, oficialmente, eu dou 700 sermões por ano. Por ano, eu fico 700 horas no carro. Eu tenho que preservar esse tempo, eu tenho que trabalhar no carro, eu tenho que eu passo bem ocupado, mas em qualquer lugar que eu vá desse mundo, os nossos olhos enxergam a situação daquele país. Mas os outros olhos enxergam um outro mundo. O mundo de Deus. Essa vez eram muitos ministros. E eu quero colocar esse mundo dentro do coração dos ministros. Eu quero colocar esse coração dentro dos reitores também. E também quero colocar esse coração dentro dos líderes cristãos. Isso é incrível, pessoal. É incrível. Quanto mais eu penso, eu não consigo aguentar. Um dia eu fiz uma conferência aqui. Eu acabei de pregar uma noite e uma jovem senhora veio me procurar. Ela falou que queria fazer comunhão. E eu estava conversando com ela. E ela estava muito insegura. Eu acho que ela estava já à beira de ficar uma doente mental. E eu falei para ela: quando eu vejo, você está muito insegura, você está com muito medo. Então você vai hoje à noite e dorme. E você dorme e depois que seu coração descansar, você vem. E assim eu falei para ela ir embora. No dia seguinte à noite, ela veio me procurar. E como ela tinha dormido, o coração dela estava bem descansado. E ela abriu a boca e começou a falar. Ela se formou na faculdade e ela se casou. Desde o primeiro dia que ela se casou, ela começou a apanhar do marido. Nossa, uma mulher tão decente, o que aconteceu com ela? E o marido vinha, às vezes, e batia nela. E ela falou que doía tanto apanhar dele. Aí chegou um dia do marido
chegar em casa e ela sentiu que o marido ia chegar e ia bater nela de novo. E porque ela não queria apanhar, ela estava com tanto medo que ela não conseguia aguentar. E assim ela fugiu. Porque o marido batia nela e ela tinha tanta dor. Tem um mundo, muito mundo que a gente não conhece. Eu não conseguia compreender como hoje em dia a mulher se forma na faculdade e apanha assim do marido. Então essa senhora começou a falar. Ela saiu de casa, ela não tinha dinheiro. Ela tinha que dormir, ela tinha que comer e não tinha dinheiro. E essa mulher roubou. Ela estava roubando, mas não é fácil, né? Às vezes as pessoas são pegas. E assim ela continuamente começou a pegar. Ela não tinha onde dormir, ela não tinha o que comer. E aí ela começou a roubar, começou a fazer coisas más, e o coração dela começou a se condenar. Eu tive tanta pena dela. Nossa, tem uma mulher que vive em tamanho sofrimento. Nossa, existe uma mulher que está passando por esse tipo de dor e sofrimento. Tem uma mulher que está passando por esse tipo de angústia. Eu tive tanta dó dessa mulher. Por isso, quando eu vi essa mulher, eu fiquei feliz no meu coração, porque eu tenho que dar para ela. Eu tenho que dar um evangelho para ela que está no meu coração. Eu tenho que dar a paz de Jesus. E naquela noite, eu li a Bíblia para ela. A culpa do pecado, o medo, todas essas coisas desapareceram porque ela recebeu a paz de Jesus Cristo. Pelo tempo que eu fiquei conversando com essa senhora, o olhar dela mudou, o rosto dela mudou. Eu fiquei muito agradecido para o Deus que trocou o rosto daquela mulher para um rosto muito claro. E depois eu não sei o que aconteceu. E depois que acabou o retiro, ela também deve ter ido embora, né? Mas aí depois de uns meses, ela me ligou. Pastor, eu gostaria muito de me encontrar com o senhor. Eu vou para Seul. Aonde você está agora? Eu estou em Gwangju. Eu vou tal dia em Gwangju. Então, você não precisa vir até aqui, a gente se vê em Gwangju. Ah, tá bom, vamos fazer isso. Aí eu falei, quando eu for para Gwangju, a gente se encontra lá. E à noite, lá no Centro de Cultura de Gwangju, eu vou estar lá, eu te vejo lá. Aí, depois de um tempo, ela me ligou. Por acaso, eu gostaria de comprar uma janta para o pastor. Será que eu poderia pagar essa janta para você? Pastor, eu agradeço tanto, eu gostaria de comprar uma janta. Ah, muito obrigado. Eu acho que vai ter um tempo em Gwangju. Por favor, liga para o pastor Park Yong-jun para ver se eu vou ter tempo lá. E naquele tempo eu já tinha planos de jantar com outras pessoas. E ela não podia participar dessa janta. Aí eu falei, depois que eu jantar, eu te ligo. Quando eu for lá para o Centro de Artes de Gwangju. E ela ainda não tinha voltado para o marido dela, ela estava trabalhando num restaurante. Então, a primeira coisa que ela me falou foi, porque eu trabalho no restaurante, hoje eu não posso ir. E eu orei para Deus para sair do restaurante, mas eu não estou conseguindo. Então, antes de ir da programação da noite, por 15 minutos eu conversei com ela. Então, superficialmente, nada mudou nela.
Mas o coração dela mudou para uma nova pessoa. Ela estava feliz, ela estava alegre, estava trabalhando no restaurante, fazendo trabalho difícil. Como Deus a ajudou, como ela orou, como Deus a abençoou. Então, Deus estava me falando isso em detalhes. Então, essa mulher, ela não tinha nenhuma situação boa, mas o coração dela estava muito feliz. Se por acaso dentro dos seus corações, se tiver um pensamento lascívio, a partir da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, se você só tiver pensamentos lascívios, se você for arrastado por esse pensamento lascívio, por mais que você tenha dinheiro, que você tenha abundância, você vai ser infeliz. Se surgir uma preocupação dentro de você, você vai ser o dia inteiro arrastado por essa preocupação. Se você somente for arrastado por essa preocupação, quão infeliz você vai ser? Se desde a hora que você acorda, você tem ódio, até a hora que você vai dormir tem ódio, imagina você ser continuamente ser arrastado por isso. Mesmo que você tenha muito dinheiro, mesmo que você tenha uma boa posição, você vai ser miserável. Você vai odiar as pessoas, você vai estar arrogante, porque você tem pensamentos mentirosos, porque você tem lascívia, você tem pensamentos maus, você tem preocupações. Dentro do seu coração, se essas coisas forem criadas, todos os dias você vai ter que viver cultivando a lascívia no coração, você vai ter que viver engolindo o ódio, você vai ter que viver com a tristeza, você vai ter que viver em desespero. Então, por mais que você tenha muito dinheiro, por mais que você tenha uma alta posição, por mais que você tenha o rosto bonito, por mais que você seja inteligente, você somente pode ser miserável, infeliz. Então, muitas pessoas estão vivendo nas trevas. E elas ganham a paz de Jesus em seus corações, ganham a alegria de Jesus no seu coração. Eu vi as pessoas que ganharam a felicidade de Jesus em seus corações. E elas mudaram tanto. Essa vez, quando eu fui para a Assembleia Legislativa, veio me mandaram lá de cima, né? Hoje você tem que conversar com 4 ministros. Hoje, de Busan até Songsan, você vai ter que conversar com o primeiro-ministro, e de Songsan até Seul, você vai ter que encontrar outra pessoa. E de Seul até Songsan, você vai ter que conversar com outro ministro. E assim eu conversei com 4 ministros. Hoje, o dia inteiro, tive que me encontrar com eles. Então, naquele dia, eu tive que viajar no carro por 1.000 quilômetros. Desculpa, mas é porque eu não sei falar bem inglês. Tinha o motorista, tem o pastor Parque que é aqui que traduz, e tem eu e tem o ministro. Então, 4 pessoas entraram no carro. E naquele dia, um por um, eu preguei Jesus para eles. Ano passado, eu fui no carro com o ministro de Suazilândia. E naquele tempo o ministro recebeu o perdão dos pecados. E depois disso, sabe o que ele me falou? Pastor, porque os meus rins são ruins, eu tinha que sofrer a vida inteira. Então, por causa dos meus rins, eu tenho muita dor. Mas quando eu vi você orando, pastor, lá na praia estava chovendo, mas eu vi você orando e a chuva parou. Se o pastor orar por mim, eu acredito que os meus rins vão ser curados. E eu coloquei a mão sobre a cabeça daquele ministro e orei por ele. E naquele momento, aquele ministro, ele se assustou e falou, nossa, passou toda a minha dor. E aí, o que esse ministro fez?
Ele foi para o hospital fazer exame dos seus rins. Até então ele estava sofrendo porque ele estava com muita dor nos rins, mas ele foi perfeitamente curado. E aí esse ministro foi para a Suazilândia. Cada vez que ele encontra os seus amigos, ele diz: eu fui para a Coreia, eu me encontrei com o pastor Oksu Park, ele é uma pessoa de Deus, ele orou e a chuva parou. Ele orou e os rins foram curados. Vocês sabem que eu tinha problema nos rins, mas agora eu fui curado perfeitamente. Todas as pessoas que ele encontra. E assim os ministros se assustam. E ele falou isso para o rei também. E a princesa também veio para cá, essa vez. E essa vez eu fui para a Suazilândia. Eu me encontrei com o ministro da Juventude, ministro da Educação. Então, toda a Suazilândia, para a gente poder educar os jovens, a gente começou a fazer palestras da mente para os professores. 300 professores. A gente treinou em 2 sessões. Primeiro vieram 300 professores na primeira sessão. E depois a gente treinou mais outros 300 professores na segunda sessão. E eles, recebendo esse treinamento, eles não escutam só palestra. Eles também têm que dar apresentações. Eles também têm que falar o que eles sentiram. E assim a gente teve vários outros momentos que a gente falou outras coisas. E essa vez, a Associação dos Professores veio essa vez. E todos os professores de Suazilândia ficaram assustados. Nossa, é a primeira vez que eu recebi esse tipo de treinamento. E assim eles trocaram o coração. Então, onde que está o fundamento disso tudo? Está na Bíblia, na palavra de Deus. Hoje nós lemos Lucas capítulo 15, tinha uma pessoa chamada Lucas. Ele era médico. Ele escreveu, mas porque ele recebeu de Deus. Lucas foi a pessoa que escreveu esse livro. Não são palavras do Lucas, isso é palavra de Deus. A palavra de Deus entrando em atrito com o meu coração, porque a palavra é diferente do meu pensamento, o meu coração não consegue aceitar essa palavra. Mas a pessoa que descobre que é suja, má, imunda, por que eu tenho que todos os dias, o dia inteiro, ser arrastado pelo pensamento de lascívia? Eu não consigo viver direito porque eu sou arrastado pelo jogo. Por que eu tenho que jogar jogo de aposta? Por que eu tenho que me drogar? Por causa desses problemas, tem muitas pessoas que se odeiam. As pessoas que não pensam não sabem direito. Mas as pessoas que sabem enxergar a sua pessoa sabem exatamente. Todos os dias elas pensam no pensamento que surge no seu coração. O pensamento que eu não quero surge dentro de mim. E segura o meu pescoço e começa a me arrastar. Eu não quero, mas eu sou arrastado pelo pensamento lascívio. Eu sou arrastado pelo ódio. Eu sou arrastado pela mentira. Eu sou arrastado pela arrogância. Eu sou arrastado pelo ódio. Então, assim o ser humano descobre que o seu coração é arrastado pela sujeira. Mas porque muitas pessoas, elas não pensam, elas não sabem. Embora elas não saibam, independente de quem seja, se você examinar exatamente o seu coração, independente de quem seja, por que eu tenho esses pensamentos sujos? Por que eu tenho que ter esses pensamentos lascívios? Por que eu tenho esses pensamentos pecaminosos? Por que eu tenho esse tipo de pensamento? Por que eu quero perturbar os outros? Porque eu não sou assim, mas por que eu estou agindo tão arrogantemente? E assim você vai ver que você vai começar a odiar a sua pessoa, quando você perceber que você é assim.
Então, você não pode saber se você simplesmente viver sem pensar. Eu quero ser liberto disso. Eu quero ser liberto dessa pessoa. Esse tipo de coração vai começar a encher o nosso coração. Tem uma pessoa chamada irmão Andrew. E ele falou que o evangelho penetrou a parede do coração dele. Então, eu lendo o livro dele, eu aprendi muita coisa. Mas dentro dele, ele é uma pessoa da Irlanda, e teve uma guerra. Ele foi para a guerra, para a Tailândia, para a Indonésia, e por causa dessa guerra ele foi para a Indonésia. E ele foi para a Indonésia, ele pegou um barco. E umas crianças estavam vendendo macacos e estavam falando, compra macaco. E ele comprou esse macaco. E a batalha estava muito, muito pesada, né? E ele não tinha amigo. E um dia, por causa da guerra, ele perdeu a perna. Aí os amigos estavam bem um dia, mas no dia seguinte eles tomaram a granada e destruiu o rosto desses amigos. E aí um dia ele descobre o cadáver dos seus amigos. Então assim a sua mente ficou muito, muito sensível. Então, ele ficava fugindo para todos os lugares porque ele pensava que estava vindo bala, né, na direção dele. E ele ficou muito sensível quando as pessoas falavam com ele. Então, ele brigava com as pessoas que falavam com ele. E por causa da guerra, todo mundo ficou muito sensível, né? E isso estava o deixando louco. Mas a guerra continuou. A guerra é terrível. Os nossos estudantes da IYF, quando se tornarem presidente ou ministros, por favor, não façam guerra com os seus países vizinhos. Não façam, se puderem, não façam guerra. Não vão para a guerra, é isso que eu quero. Então, a guerra acontece por causa da política. Mas são os soldados que sofrem coisas miseráveis. O seu amado amigo um dia se tornou manco. Ou se não morre. Realmente a mente fica muito sensível. Então esse Andrew, durante a guerra, ele sempre estava ficando com esse macaco. Ele comprava banana para o seu macaco. Então a única coisa que podia confortar o coração dele era o macaco. E aí ele levou esse macaco para dentro da floresta, deitou na grama, e o macaco sentou no peito dele. E para ele a diversão era passar o tempo com o macaco. Mas a partir de um momento, esse macaco começou a ficar estranho. Dava comida gostosa, mas ele não comia. Ele não sabia o que estava errado. Mas ele só ficava tremendo toda hora. Ele estava sem força, estava sofrendo. Era o único amigo dele que ele podia descansar o coração. Mas ele estava tão triste por causa disso. Macaco, o que você tem? Fala comigo, onde dói? Mas ele não conseguia conversar com o macaco. E aí, ele foi lá para a base, né, e olhou para o céu, e colocou o macaco no seu peito e falou, meu macaco querido. E ele começou a acariciar a cabeça dele. E quando ele desceu para o pescoço do macaco. E ele sentiu que tinha uma coisa. O que é isso? Aí ele viu que tinha um arame. Alguém, quando o macaco era pequenininho, ele colocou um arame no macaco.
Mas porque esse arame, ele foi encoberto por causa do pelo do macaco, ninguém podia enxergar. E passaram-se os anos, e ninguém tirou esse arame do pescoço do macaco. Esse arame estava enforcando o macaco. E esse macaco estava ficando cada vez mais grosso. Estava ficando com o pescoço mais grosso. Ou seja, esse arame estava enforcando o macaco. Estava fazendo o pescoço dele sofrer. Não deixava ele respirar direito. Só estava dando sofrimento. Então, o Andrew colocou a mão na cabeça do macaco e sentiu o arame no pescoço do macaco. Então, alguém colocou esse arame no pescoço do macaco e ninguém tirou. E o macaco sozinho não podia tirar esse arame do pescoço. Embora o macaco suba bem na árvore, ele pode ser bonitinho, mas sozinho ele não tinha força de tirar esse arame. Esse arame estava enforcando o pescoço do macaco e era sofredor para ele respirar, ele estava morrendo, mas ele não tinha força para tirar esse arame. Então o irmão Andrew, ele falou, esse era o problema. E assim ele decidiu cortar esse arame do pescoço do macaco. Ele pegou um alicate que podia cortar esse arame. E assim ele pegou uma lâmina bem pequena para poder cortar, separar esse arame da pele do macaco. Então, embora eles não pudessem conversar, quando eles foram para a floresta, ele somente passou o que o macaco queria falar. Você estava com dor por causa desse arame, né? Mas eu já tirei esse arame do seu pescoço. Ele fez com que o macaco entendesse. E assim ele se deitou com o macaco na grama. E com o pé direito ele fez com que ele pisasse na barriga dele. E com o pé esquerdo... E aí ele achou o nó do arame. E quando ele achou o nó do arame, para tirar exatamente aquele arame, ele pegou uma lâmina, né, uma gilete e tirou. Saiu um pouco de sangue, doeu um pouco. Mas o macaco sabia o que ele estava fazendo e aguentou. E assim ele cortou a pele do lado do nó. E assim ele puxou o nó e tirou esse arame. E esse arame foi removido. Desde então, o macaco ficou seguindo o Andrew, ficou feliz, ficou alegre. Tem essa história. Pessoal, o macaco sozinho, ele não podia tirar aquele arame que estava fazendo ele sofrer. Alguém amarrou ele naquele arame. Tinha que ter solto ele, mas ninguém soltou. Mas o Andrew, ele com a lâmina, ele foi tirando esse arame. E depois que ele tirou esse arame, o macaco teve liberdade. Pessoal, assim como o arame estava enforcando o macaco, Satanás mal, ele fica amarrando a sua vida com a cobiça, com a dor, ele está te enforcando. Por isso, às vezes surge ódio no coração, às vezes surge lascívia, surge pensamentos sujos, surge pensamentos lascívios.
E muitas pessoas são arrastadas por isso, vivem uma vida suja, vivem uma vida lascívia, vivem uma vida sendo arrastado pelo jogo, vivem uma vida sendo arrastado pela droga, vivem uma vida sendo arrastado pelo pensamento. As pessoas que não sabem pensar, elas simplesmente pensam, deve ser assim. Mas as pessoas que sabem pensar, por que eu tenho esse coração sujo que surge em mim? Por que esses pensamentos sujos estão me arrastando? Por que esses pensamentos maus estão arruinando a minha vida? Esse desespero está dando desespero no meu coração. Por que esses pensamentos de ódio estão queimando o meu coração? Porque eu quero acabar com esse fogo do ódio no meu coração. Eu quero apagar esse fogo da cobiça no meu coração. Eu quero ser liberto do coração lascivo que surge em mim. Eu quero viver uma vida de paz, alegre e viva. Mas as pessoas não sabem disso e simplesmente vivem. As pessoas que não sabem, mas as pessoas que sabem ler a Bíblia, elas percebem isso. Sim, tudo não tem problema. Não tem problema não ter dinheiro, não tem problema passar fome, não tem problema passar por dificuldade, não tem problema se eu não vivo numa casa boa, mas o meu coração, esse pensamento mal que está me arrastando, esse pensamento lascivo que está me arrastando, eu quero ser liberto disso. Eu quero ser liberto disso. Isso suja toda a minha consciência. Isso está conduzindo a minha vida para a destruição. Eu gostaria que alguém me tirasse disso. Eu queria ser liberto disso. As pessoas que leem a Bíblia, elas não são simplesmente assim, mas elas abrindo os olhos, elas percebem por que elas são más, por que elas ficam bravas. Por que elas ficam em desespero? Por que elas vivem de uma forma má? Não é porque não tem dinheiro, não é porque não tem comida, não é porque não tem roupa. Mas é porque tem um coração que está me arrastando a viver dessa forma. As pessoas que conhecem a vida, as pessoas que conhecem o mundo do coração, mais do que eu me libertar da pobreza, mais do que me libertar dessa dificuldade no trabalho, eu quero sair desse pensamento mal. Esse pensamento que está me arrastando, que está me sufocando, eu quero me libertar disso. Esse pensamento mal, sujo, lascívio, alguém tem que me libertar disso. Quem é que pode me libertar disso? Quem é que pode me tirar desse pensamento mal? Quem é que pode me libertar do desespero, do ódio, da sujeira e da lascívia? Do jogo de aposta, do jogo, da droga. Quem é que pode me libertar disso? Por isso, muitas pessoas começam a ficar doentes mentais. Porque elas estão com a mente cansadas, elas ficam bravas, elas ficam irritadas, elas ficam com sofrimento. Assim, as pessoas se tornam miseráveis. Muitas pessoas estão vivendo assim. Quando eu vi a Bíblia, o livro de Gênesis está escrito de uma forma maravilhosa. Gênesis capítulo 1 está escrito que num princípio criou Deus os céus e a terra. E depois o que está escrito? A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Então, a terra de Gênesis capítulo 1, versículo 2, está escrito assim. Mas Deus estava ali.
Deus viu que a terra estava sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Eu não sei quanto tempo, né? Os estudiosos da Bíblia falam que não sabe quanto tempo a terra ficou assim vazia, sem forma e com trevas. Algumas pessoas dizem 50 milhões de anos, algumas pessoas dizem que centenas de milhões de anos. A terra estava sem forma, vazia e com trevas. Então a terra, sozinha, pelo poder dela, não podia se libertar de estar sem forma, vazia e das trevas. No Gênesis 1:1 está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 está escrito: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Quando eu leio a Bíblia, sabe o que eu agradeço? Não está escrito: o diamante, porém, estava sem forma, vazio e com trevas. Não está falando que o ouro estava sem forma, vazio e com trevas. Não está falando do cristal, da esmeralda, da safira, que está sem forma, vazia e com trevas. Está falando sobre a terra, que é tão miserável. Então eu li a Bíblia. E lendo a Bíblia, e o meu pensamento começaram a conduzir. Então, Gênesis capítulo 1 vai até uns 30, tem 30 versículos, mais ou menos. E nos 30 versículos, cada versículo fala Deus. Então, Gênesis capítulo 1 fala mais ou menos 30 vezes sobre Deus. E a terra fala mais ou menos uns 15 vezes. Deus não falou esmeralda, cristal, ouro ou safira. Mas Deus criou os céus e a terra. Deus tinha interesse na terra. E eu fiquei agradecido por isso. Porque a terra representa o ser humano. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Mesmo a terra passando por muitos anos, milhões de anos, ela sozinha, a terra sozinha, não podia sair de estar sem forma, não podia sair do vazio e das trevas sozinha. E disse Deus, tinha a palavra de Deus, haja luz e houve luz. Quando a palavra de Deus entrou, aquela terra escura começou a ser iluminada. Quando entrou a palavra de Deus, aquela terra que estava toda bagunçada foi organizada. E a terra que estava cheia, que estava do vazio, começou a se preencher com as coisas. E disse Deus, ele falou, produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie. E o que aconteceu? De novo, Deus falou para a terra, da terra, e a terra começou a produzir relva, ervas, começou a dar frutos, começou a dar frutas. Tão incrível. Nós que estávamos no vazio, na confusão, nas trevas, entrando a palavra de Deus. Então, nós fomos para dentro do vazio, por isso que as trevas começaram. E a luz começou. E começou a florescer flores e frutos. Isso está mostrando a nossa vida. Então, muitas pessoas, eu preguei a palavra de Deus. E essas pessoas estavam nas trevas, no vazio. Mas quando a palavra de Deus entrou no coração delas, começou a florescer flores, dar frutos. E essas florestas maravilhosas, Deus deu frutas, comida para todos esses animais. Deus também fez com que essas árvores tivessem folhas verdes, recebendo o sol. Ela faz a fotossíntese e ela pega nutriente da terra e faz com que muitos animais desse mundo possam ter vida. Isso é incrível.
Por isso, assim como as pessoas da terra, eu prego a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus entra, elas se tornam livres da prisão do pecado, do mal. Elas podem, muitos jovens eu vi podendo dar lindas flores. Essas coisas que aconteceram em Gênesis capítulo 1, através da palavra de Deus, dentro da IYF, eu vejo jovens do mundo inteiro sendo transformados. Tem o missionário Tommy na Índia, que está em Bangalore. Ele era um soldado dos Estados Unidos. E enquanto ele veio para Daegu, Coreia, ele se encontrou com a mãe de Tommy. E eles se casaram. E eles tiveram seu filho mais velho, Terry. Aquele irmão que fez a apresentação no acampamento mundial, o Terry. E eles voltaram para os Estados Unidos. E o irmão dele e aí lá eles tiveram Tommy e teve mais um filho. Eles tiveram 3 filhos. E um dia a mãe, pela graça de Deus, lá na igreja de Atlanta, nos Estados Unidos, eles visitaram uma casa numa cidade. E naquela casa, eles se encontraram comigo e perceberam o evangelho. E desde então, a mãe começou a ser transformada. Então, o Tommy ter mãe coreana sempre foi um motivo de brincadeira na escola. Oh, por que a sua mãe tem olho pequeno? Oh, por que sua mãe não sabe falar inglês? Ele sempre foi zombado por causa disso. E o pai sempre se drogava. E o Tommy roubava a droga do pai e se drogava junto com o pai. Sempre viviam assim, brigando. E aí, um dia, brigando, uma pessoa bateu nele com um cano de ferro nas costas dele e quebrou uma parte e ele ficou meio torto, não podia mais fazer esporte que ele gostava, ele ficou com uma vida miserável. Aí, um dia, a mãe, ele vir para ser voluntário, missionário temporário na Coreia. E quando ele teve esse tempo na Coreia, ele falou que teve muita felicidade. Antigamente, ele vivia só por ele mesmo. E ele nunca sentiu a felicidade de viver pelos outros. E vivendo continuamente por 1 ano como missionário temporário, ele começou a amar a Coreia. Ele se encontrou com uma coreana e se casou. E ele se tornou um pregador do evangelho. Ele estava ensinando inglês na escola Lincoln. E aí ele foi para o seminário e se tornou um pregador do evangelho. E essa vez ele foi enviado para a Índia. E ele estava pregando em Bangalore, o evangelho estava pregando. E muitos cidadãos de Bangalore, se encontrando com Tommy, são transformados. Então, essa palavra que sai do coração de Tommy, no coração de quem seja que entre, está transformando a vida de muitas pessoas. Nasce flores lindas. Faz esse trabalho de dar frutos maravilhosos. É assim que Deus está trabalhando na vida de Tommy. Ele se drogava, ele roubava, vivia como um gangster, um malandro da rua. Mas vindo como missionário temporário na Coreia, se encontrou com Jesus, ele foi transformado. E agora, em Bangalore, cada pessoa que ele se encontra é transformada. A vida dele começou a dar flores, começou a dar frutos. Esse fruto faz muitas pessoas felizes. Esses frutos fazem muitas pessoas alegres. E enquanto as pessoas escutam essa palavra, aquele coração sujo, mau, imundo, parte do coração deles. E eles recebem a luz de Deus e têm paz, amor. Eles começam a ter uma nova vida. Dentro da Bíblia, tem esse mundo maravilhoso. Eu não sei qual o motivo que vocês vieram para o acampamento dessa vez. Eu não sei por que vocês vieram para o acampamento dessa vez. Mas Deus fez vocês virem aqui.
E Deus, Ele quer lhes libertar de toda a maldade do seu coração. E Deus quer criar um novo mundo dentro de vocês. E quando vocês aceitarem a palavra de Deus no seu coração, então essa palavra, quando entrar no seu coração, vai resistir, você vai querer rejeitar. Muitas pessoas rejeitam a palavra de Deus, mas dentre vocês, eu realmente sou lascível, eu sou muito mau, eu sou muito mentiroso, eu sou muito arrogante, eu sou muito imundo. Então vai ter pessoas que vão se odiar. Essas pessoas vão jogar fora o seu pensamento e aceitar a palavra de Deus. E se essa palavra entrar no seu coração, então a terra está escrito, né? Produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas. Então essa palavra está falando do mundo do coração, né? Esse filho mais novo estava vivendo dentro do seu pensamento, mas um dia a palavra do pai trocou a vida dele. Depois que ele trocou o seu coração, sabe o que aconteceu com o filho? Ele vestiu a melhor roupa, ele colocou um anel no dedo, sandália nos pés e também comeu novilho cevado. Comeram e se regozijaram. Foi assim comigo. Em 1962, com 19 anos, até então, os pensamentos maus que surgiam dentro de mim, os pensamentos sujos, as mentiras, a arrogância, todas essas coisas me arrastavam, eu tinha vergonha. E aí eu me encontrei com Jesus. E eu aceitei a palavra de Deus no meu coração. E desde então, a minha vida começou a mudar. A minha vida começou a nascer flores, começou a dar frutos. Eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa casa. Não é por causa disso que eu tenho felicidade. Independente da posição que eu esteja, o que surge no meu coração é paz, é felicidade, alegria. A Bíblia, ela fala isso para nós. Quando a gente fecha a Bíblia, é só um livro. Mas quando a gente abre e a gente lê, e quando essa palavra de Deus entra no meu coração, independente de quem seja, você vai ser transformado, você vai ser justificado, santificado, você vai ter muita paz. Independente da pessoa que você encontre, você vai dar felicidade para ela, você vai dar alegria, você vai dar paz. E assim, Deus vai lhe segurar e Deus vai trabalhar em vocês. Então, muitas pessoas que eu me encontrei, quando elas aceitaram a palavra de Deus, eu pude ver elas sendo transformadas. Por isso, para vocês também. A vida de escuridão, de vazio, que vocês possam dar flores e possam ter uma vida assim, que a felicidade possa se concretizar na sua vida, que todos vocês sejam felizes, que a sua família seja feliz com vocês. Que vocês possam ter uma vida feliz de dar frutos. Vamos orar? Santo Deus Pai, nós te agradecemos. No coração de todas as pessoas aqui presentes, que aceitem a palavra de Deus e que elas saiam do seu pensamento e que Deus lhes abençoe. Nós queremos te agradecer e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada.